Eu que agradeço. Ah, tá já, obrigado. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio César.
Eu faço parte do Centro Espírita aqui da Vila Santana mesmo, Ivan Santos Albuquerque. Né? Mais uma vez, com muita alegria, estou aqui na casa para ter essa conversa com vocês sobre reencarnação e laços familiares. A gente não poderia começar a falar sobre reencarnação se não falasse um pouquinho sobre planejamento reencarnatório. Alguém aqui nunca ouviu falar em planejamento reencarnatório? Bom, o que seria, né, esse planejamento reencarnatório? Ele é o processo de decisão sobre as condições da próxima reencarnação. Próxima reencarnação material de um espírito, realizado com sabedoria e propósito divino. Então, todo espírito que vai reencarnar em mundos materiais ou semimateriais precisa do planejamento reencarnatório. Tá? Aspectos planejados nesse processo. Antes de falar dos aspectos, esse planejamento reencarnatório ele é feito por espíritos superiores, que conhecem a nossa trajetória. Tá? Os aspectos, eu trouxe alguns, mas são muitos. Né? Localização e região do reencarne. Que cidade a gente vai nascer, né? Que país, né? A geolocalização do nosso reencarne. Gênero das provas. Cada um com seu histórico espiritual, né? Cada um com as suas necessidades evolutivas. Então, os gêneros eles variam muito. Né? Podem ser gêneros de questões financeiras, familiares, emocionais, né? Sentimentais. Enfim, é uma gama aí de gênero de provas. Tá bom? Formação da família. Quando é feito o nosso planejamento reencarnatório, antes da gente reencarnar, reencarnam o que a gente conhece como bisavô, avô, né? Nossos pais. Depois é a gente. Então, são muitos espíritos envolvidos nesse planejamento reencarnatório. Né? Aqui na Terra, por exemplo, é muito difícil a gente conhecer, por exemplo, um bisavô e uma bisavó. Né? Tataravô, então, eu pelo menos não conheço. Ninguém assim que... Então, só que no plano espiritual, a nossa família espiritual, o núcleo familiar espiritual, ele é muito maior. Né? Muito maior. Então, são muitos espíritos envolvidos nesse planejamento. Tá? Estrutura física. A estrutura física, basicamente, envolve questões genéticas, né? Às vezes, por alguma questão de resgate, o espírito pode reencarnar com a falta de algum membro, enfim, né? Mas, basicamente, são questões genéticas mesmo. Conhecimento divino. Deus conhece tudo da gente. Tudo, absolutamente tudo. Vícios e tendências, padrões comportamentais e materiais que precisam ser superados. Ele conhece? Vixe, bastante. E é em cima disso que a gente é orientado no nosso planejamento reencarnatório. Capacidades, maturidade, imaturidade, potenciais a desenvolver. Tudo isso envolve o planejamento reencarnatório. Esses espíritos superiores, eles conhecem tudo da gente, todo o nosso passado espiritual, vamos dizer assim. Qualidades e defeitos. Opa. Qualidades e defeitos, o equilíbrio entre virtudes e imperfeições. Então, esses espíritos,
que nos auxiliam no planejamento, eles sabem as virtudes que nós temos e sabem nossas imperfeições também, nossos defeitos. E é através disso também que existem aí as orientações de tudo que a gente vai passar reencarnado. Objetivos do planejamento: aperfeiçoamento moral, desenvolver virtudes e superar fraquezas de caráter. É a reforma íntima, né? Que a gente faz aí, ou tenta fazer no dia a dia. Aperfeiçoamento intelectual, expandir conhecimentos e compreensão da existência. Conhecimentos em todas as áreas, tá? Todas as áreas. Correção dos erros do passado, reparar e harmonizar ações de encarnações anteriores, através das provas e expiações. Tá? Enfrentar novos desafios, experimentar situações que promovam o crescimento. Se a gente precisa desenvolver, por exemplo, paciência, Deus vai dar paciência para a gente? Isso mesmo. Ele vai colocar a gente em situações que a gente precise desenvolver a paciência. É fácil? Não, né? Mas preciso. Isso eu falei da paciência, mas aí entra a resignação, né? Tolerância e por aí vai. Aprender e evoluir, o propósito fundamental de toda existência terrena. Né? Então, esse é o propósito da reencarnação, a gente evoluir espiritualmente. Né? O que é reencarnação? Bom, definição vocês vão achar várias, né? Mas eu trouxe essa aqui porque eu achei interessante. É o processo pelo qual o espírito vive temporariamente na matéria, adquirindo experiências necessárias para a sua evolução espiritual. O espírito evolui no plano espiritual? Evolui. Evolui sim. Lá o espírito não estuda, não trabalha, né? Não tem oportunidades também de se desenvolver moralmente. Só que existem provas que é só na matéria que ele pode atuar. Por isso a reencarnação. A reencarnação é um instrumento divino de aprendizado e transformação, permitindo o espírito múltiplas oportunidades de crescimento. Quantas vidas a gente tem? Uma só. Não somos espíritos imortais? Então a gente só tem uma vida. Existência a gente tem muitas. Existências. Ok? A família como escola da alma. Os laços familiares são cuidadosamente planejados no mundo espiritual, reunindo espíritos que compartilham histórias, débitos e compromissos de evolução mútua. Bom, todos os espíritos que estão reencarnados na nossa família, a gente vem vindo com eles, ó, há bastante tempo. Né? Cada membro da família desempenha um papel fundamental no processo de aprendizado e crescimento espiritual dos demais. E aquele ente querido difícil, que toda família tem. Ele tem papel importante no crescimento da família? Vixe, e como? Muitas vezes é através desse ente querido difícil que está a nossa chance de desenvolver essas virtudes que eu falei agora. Paciência, tolerância, né? Resignação, mansuetude e por aí vai. Referências sobre reencarnação. Eu achei importante
trazer algumas referências bibliográficas para vocês, doutrinárias, né? Porque muitas pessoas acham que não tem livros que falam especificamente sobre reencarnação, planejamento reencarnatório, e tem. Obras fundamentais que iluminam o entendimento sobre o planejamento reencarnatório e os laços familiares na perspectiva espírita. Essas obras oferecem conhecimento profundo sobre os mecanismos da reencarnação e os propósitos divinos por trás de cada existência. O primeiro é esse aqui, Planejamento Reencarnatório. Não consigo ler o autor. A reencarnação revelada pelos espíritos Allan Kardec, Antônio Pimentel. Reencarnação no mundo espiritual, Carlos Bacelli. E a Lei da Reencarnação, Carlos Bacelli também. E todos esses livros falam sobre planejamento reencarnatório também, tá? Eu trouxe 4, mas se vocês pesquisarem, nossa, tem bastante. Reencarnação, proposta ou mista. Eu vou falar um pouquinho dos tipos de reencarnações que a gente conhece agora, tá? A reencarnação proposta ou mista é uma reencarnação que a grande maioria de nós faz, né? Por quê? Aquela na qual a maioria dos espíritos tem a liberdade de escolha das provas e expiações que irão enfrentar em sua vida na matéria. Então, a grande maioria dos espíritos tem essa liberdade de escolha, né? Das provas, das expiações que vai passar. Então, essa reencarnação proposta ou mista, um grande grupo de espíritos vem através dela. Realizada sempre com auxílio de espíritos superiores, designados para orientar essa importante tarefa de planejamento. Esse é o tipo mais comum de reencarnação, refletindo o grau de consciência e responsabilidade do espírito. O segundo tipo é o compulsório. É a reencarnação obrigada. Mas aí vocês podem pensar assim, mas e o livre-arbítrio? Né? Vamos ver. Características. É designado aos espíritos que ainda estão muito ligados à matéria e possuem um baixo grau de evolução espiritual. Agora, que é interessante. Nesse tipo de reencarnação, a escolha é limitada. Se tem escolha, o livre-arbítrio é respeitado, né? Só que essa escolha, ela é bastante limitada. Não é como a reencarnação anterior, a proposta mista, que a gente tem bem mais liberdade de escolha, tá? Pois o espírito ainda não desenvolveu maturidade suficiente para planejar conscientemente suas provas. Então, ele também recebe essa orientação, mas as escolhas que ele faz é bastante limitada, né? Praticamente quem faz as escolhas para ele são os espíritos superiores, que estão ali auxiliando. Representa uma intervenção misericordiosa da divindade, oferecendo novas oportunidades de crescimento. Reencarnação livre. Espíritos elevados. Acontece com espíritos que já alcançaram alto grau evolutivo, né? A gente está falando aqui de um Chico Xavier, de uma Madre Teresa, né? São espíritos, em relação a nós, muito elevados. Missões especiais. Encarnam com missões de grande importância para a humanidade. Reencarnação missionária, que também é outro nome, né, da reencarnação livre, dedicada ao progresso coletivo e transformação social. Que é exatamente isso que
essas personalidades que eu falei fizeram, né? Todos são missionários. Gandhi na Índia, né? O Chico aqui no país, Madre Teresa, Índia também, né? Se eu não me engano. Então são espíritos missionários. Eles têm a escolha, por exemplo, eles podem escolher, por exemplo, quando reencarnar. Isso a gente já não tem. Né? Ó, você tem que encarnar. Ah, mas não pode ser daqui 50 anos, não. Tem que ser agora. Né? E eles, não, eles podem. Esses espíritos escolhem voluntariamente retornar à Terra para auxiliar no desenvolvimento espiritual da humanidade, servindo como guias e inspiradores. Né? É outra categoria de espírito. A essência dos laços familiares. Vínculos que transcendem o físico. Né? Como eu disse, os nossos familiares hoje, a gente tem esse vínculo de vidas aí passadas. Tá? Esse vínculo não foi criado agora, nessa vida atual. A família é formada por espíritos que se unem por afinidades profundas, compartilhando comunhão de ideias e valores, que vão além da existência terrena. E aqui, quando eu falo de comunhão e ideias, são comunhão e ideias boas e não tão boas também. Tá? Entre esses espíritos, existem também resgates e missões a serem realizados, oportunidades sagradas de crescimento mútuo e evolução espiritual através do amor e do perdão. Então, existem aí casos e casos de, por exemplo, quem assistiu o Nosso Lar? Né? A mãe de André Luiz, no momento do filme, ela fala, ó, vou reencarnar com seu pai e você é mãe das duas pessoas que hoje são amantes dele. Né? Precisa ter precisa ter um grau evolutivo assim muito grande para fazer isso. Né? Um amor, uma bondade assim fora do comum. Então, existem missões nesse sentido. Tá? A importância da família no nosso progresso evolutivo. Célula de bons exemplos. Centro de atitudes edificantes, onde aprendemos a amar e servir com generosidade. Né? Por isso, a importância de bons exemplos para filhos, para netos, para sobrinhos e, né, para as gerações subsequentes aí. Né? Os mais velhos sempre são espelhos. Apoio mútuo e união. Espaço sagrado onde encontramos suporte, compreensão e fortalecimento nos desafios. Sempre é assim? Em toda a família? Nem toda, né? Nem toda. Infelizmente, nem toda. Mas é um dos papéis da família, né? Esse apoio mútuo, compreensão, tá ali no desafio, né? Mas infelizmente nem sempre é assim. Base cristã. Berço dos ensinamentos de Jesus, onde o evangelho se faz vivo no cotidiano. Aí eu falo um pouquinho da importância do evangelho no lar, né? De fazer o evangelho em família. Né? De, por exemplo, se tiver uma oportunidade de levar filho, neto numa evangelização, leve. Né? Seja no centro espírita, seja na católica, seja na evangélica, não importa. Toda religião tem. Né? Leve. Se tiver oportunidade, leve. Laços de afeto fraterno. A família transcende o sangue, inclui amizades verdadeiras unidas pelo amor sincero.
Família terrena. O vínculo físico e suas lições. A família terrena representa a relação biológica que compartilha vínculos de sangue e DNA. Né? Então é isso que nos une na matéria, né? É esse vínculo biológico. Né? Eu falo assim, união na matéria, porque esse vínculo ele vai muito além da matéria, tá? É estabelecida a partir de necessidades espirituais de refazimento de erros do passado. Então, uma vez eu vi uma palestra do Divaldo Franco, onde ele falava que as nossas maiores desavenças espirituais estão dentro da família. Ele falou, e muitas vezes, inimigos em outras vidas. Mas aí, ele diz, entra a misericórdia de Deus. Né? Por exemplo, dois inimigos, o algoz encarna, por exemplo, como mãe. Né? Esse é um exemplo que ele deu. Tá? Então, a misericórdia divina é maravilhosa. Se a gente parar para analisar. Pode ou não ser composta por espíritos afins às vezes. O desafio maior é justamente aprender a amar o diferente. Né? Entra aonde eu falei das desavenças, né? Dentro da família. Porque gostar daquele bonzinho é fácil, né? Daquele que está sempre ali, carinhoso, né? Companheiro e tal. Mas e do briguento? Né? Daquele que você tem um desafeto natural. Isso aí não é fácil. Mas ele não está ali à toa. Né? Principalmente com vocês. Né? Ele não está ali à toa. Oferece oportunidades únicas de resgate e crescimento através do convívio diário. Outro papel importante da família. Porque você conviver com uma pessoa alguns dias, alguns meses e nunca mais ver é uma coisa. Agora, todo dia, todo dia, todo dia, aí é complicado. Né? Aí é bem mais difícil. Família espiritual. Afinidades profundas. Um grupo de espíritos que se identificam através de valores compartilhados e propósitos comuns, construídos ao longo de múltiplas existências. Né? Então, esses espíritos, eles vêm caminhando juntos. Né? Vêm caminhando juntos. E, por exemplo, às vezes, eles vêm resgatar algo juntos, mas em outras existências, não. Né? Um precisa resgatar, o outro vem para auxiliar, e assim eles vão caminhando. Até que a coisa caminhe junto. Né? Ligações eternas. Esses espíritos mantêm ligações por sentimentos edificantes, mas também por provas e resgates adquiridos em vidas anteriores. Nem sempre são rosas, né? Tem os espinhos aí também. Então, como diz aqui, essas ligações são por sentimentos edificantes, mas às vezes não. Mas eles precisam estar juntos. Né? O resgate, às vezes a missão de um com o outro é junto ali. Experiências compartilhadas. Entre eles existem muitas afinidades, aprendizados e experiências acumuladas, que fortalecem os laços espirituais além do tempo. Isso é legal porque sempre um aprende com o outro. Sempre. O que um sabe, o outro não sabe. Então, o auxílio mútuo é legal, importante. Dentro da família, então, é fundamental. Né? Família, lugar de transformação.
aprendizado e evolução, espaço privilegiado de fortalecimento de vínculos e amadurecimento espiritual. Então, a família é um núcleo divino. Dentro da família, a gente tem possibilidades mil, com espíritos que a gente precisa se reajustar, ou não. Né? É onde a gente encontra a nossa base, é onde a gente encontra carinho, é onde a gente encontra compreensão, né? É onde a gente encontra a nossa transformação moral também. Claro que aí precisa de um esforço individual de cada um, né? Mas é dentro da família. Instituição divina, oportunidades únicas de nos reformarmos intimamente e resgatar corações distantes através do amor incondicional. Né? Como eu disse agora, é dentro da família que isso existe. Experiências diversas. Para alguns é bálsamo e refazimento para outros. Lugar de desafios e desavenças, cada experiência moldada conforme nossas necessidades evolutivas. Como eu disse há pouco, não são só rosas, né, dentro da família. Tem aí as desavenças, as brigas, mas o amor, o respeito tem que prevalecer, né? E mais uma vez eu falo da questão da base cristã. Né? A família onde Jesus habita, não que fica mais fácil, mas a compreensão melhora muito. Bom, pessoal, para finalizar, eu trouxe uma reflexão hoje para vocês relacionado a essa questão dos laços familiares, né? E essa reflexão, ela diz o seguinte: muitas vezes os parentes difíceis são os maiores benfeitores do nosso progresso espiritual. Pensem nisso. Obrigado.